Monjaro, Ozempic, bariátrica, qual seria a melhor opção para emagrecer? Quando a gente está falando de emagrecimento, normalmente as pessoas buscam isso de forma rápida, como se da noite para o dia a gente conseguisse perder a quantidade de peso que faria com que a gente saísse do grau de obesidade. Só que ao fazer isso, a gente desconsidera que existe um processo para que o nosso corpo não sofra. Eu não estou falando da parte física, fisiológica, eu estou falando da parte psicológica, porque se a gente para pensar, levamos um certo tempo para poder adquirir o peso corporal. E assim como a gente vai pensar no processo de emagrecimento, também precisamos levar em consideração o fator tempo, porque é justamente isso que vai fazer com que o cérebro entenda que existe um outro formato corporal para se adequar no mundo em que ele vive, principalmente, por exemplo, na questão da gravidade. O nosso equilíbrio e tudo que a gente faz para o nosso corpo funcionar em tarefas do dia a dia também precisa de tempo para ser assimilado. Então, quando a gente está falando sobre método de emagrecimento, a gente precisa levar em consideração que não significa somente perder aquele peso que altera a nossa estética. As três formas que eu citei aqui, o Monjaro, o Ozempic, ou agora que é o Wegovy, ou também a cirurgia bariátrica, são formas eficientes de tratamento da obesidade e que funcionam sim cada um com a sua particularidade. E todas precisam de acompanhamento. Existe uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar qual método seria mais eficiente para cada caso. Mas nenhum deles vai ser fácil, porque em todas as opções a gente precisa da mudança de comportamento. Se a gente não souber o que a gente precisa mudar e conseguir desenvolver uma constância nisso, não há nada que faça que essa perda de peso seja duradoura a longo prazo. E aí não adianta nada a gente se dispor a fazer um tratamento se a gente sabe que no final a gente não vai estar nem aí e vai deixar isso passar e acabar até engordando novamente. Quando a gente tem a perda de peso, existe uma coisa que acontece aqui dentro que a gente nunca ouve muito por aí, que a gente só, na verdade, escuta aqueles desafios de emagrecimento, mas a gente precisa sim falar a respeito. Dentro do nosso cérebro existe uma parte que tem um mapinha do nosso corpo, aquilo que faz com que a gente consiga se imaginar quando estamos de olhos fechados. E essa parte é chamada de atitudinal. Existe também uma outra parte que seria a perceptual, que é quando a gente toca no nosso corpo e a gente consegue enxergar, basicamente, sentir, né, o tamanho e a proporção que ele ocupa. Então, a gente precisa ver que existe um alinhamento entre a parte atitudinal e a parte perceptual. Quando isso não acontece, a gente cai na distorção de imagem corporal, que junto à insatisfação pode trazer grandes sofrimentos. Por isso que o emagrecimento de forma gradual é necessário para que a gente consiga juntar a parte atitudinal e perceptual de forma que elas consigam pelo menos estar um pouquinho alinhadas. E isso vai impactar no que a gente pensa sobre o nosso corpo, no que a gente sente por morar dentro dele e como isso afeta o nosso comportamento no dia a dia. Então não se trata somente de emagrecer e somente de qual método a gente vai escolher para fazer isso. Independente dessas três opções, a gente sabe que a perda de peso ela vai ser mais rápida que o normal em relação a mudar a alimentação e fazer exercício físico em um metabolismo que já está alterado de tantas dietas restritivas. A questão vai ser o quanto a gente vai se dedicar no processo de autoconhecimento para que isso dentro da gente possa ser internalizado de forma diferente. Porque conforme o tempo vai passando, o nosso corpo também vai mudando, não só em relação ao peso que ele tem, mas porque a gente vai envelhecendo e a gente precisa levar isso em consideração. Nenhuma parte estética vai suprir a necessidade que a gente tem de se encontrar na nossa essência. Então, se você clicou nesse vídeo para saber qual opção seria melhor para você, eu diria que antes disso tudo, você precisaria pensar na razão pela qual você quer fazer isso. O tratamento da obesidade envolve diversas questões e você precisa entender que mudar o seu peso não vai mudar a realidade que você vive todos os dias. Pelo contrário, fazer com que você escolha tratar a obesidade significa acrescentar obrigações no seu dia a dia que vão trazer o bem-estar que você busca. Por isso, seja qual for a sua escolha, não vai ser fácil. Esteja preparada para cuidar de você por inteira. E claro, fique aqui comigo se você não me acompanha, curte, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal para que a gente consiga trazer o cuidado com a saúde mental no processo de emagrecimento, independente da técnica escolhida, que a gente possa saber que a nossa central
central de comando é a cabeça. Se não tiver o comando muito bem estruturado, nenhum processo vai ser duradouro.